Os argumentos pela liberação das drogas no vídeo anterior foram aquém do esperado. Vamos tentar de novo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Aspone, revisado por Donda, narrado e produzido por mim, Quintessência. A julgar pelos comentários do vídeo, o principal motivo da proibição das drogas é também o melhor argumento para liberá-las, mas argumentos são necessários. Falamos pouco do principal ponto, de que existe um estereótipo equivocado sobre usuários. Pois bem, vamos nos aprofundar nessa afirmação com mais fontes. Mesmo o maior expoente da liberação, que hoje se tornou até mesmo um usuário contumaz e apologeta da prática, um dia se limitou aos argumentos utilitaristas de redução de danos. O Dr. Carl Hart costumava reproduzir o tal discurso: drogas são terríveis, mas é menos mal se as liberarmos, pois podemos nos focar na questão da saúde. Porém, seus estudos como neurocientista levaram à conclusão de que drogas, afinal, não são terríveis. A ideia de um viciado em crack totalmente desprovido de discernimento foi refutada bem diante de seus olhos. Imagine um anúncio de jornal oferecendo crack grátis, recrutando usuários para fumarem dentro de um laboratório. Teria tudo para causar problemas, certo? Pois bem, a primeira surpresa foi a civilidade dos voluntários. Todos sempre se apresentavam no horário e seguiam as instruções dos pesquisadores sem queixas. Mas a maior surpresa foi o resultado. A proposta era a seguinte: uma enfermeira preparava um cachimbo longe da vista dos voluntários, para que eles não soubessem o quanto seria oferecido. Ao final daquela dose, os voluntários podiam escolher entre uma repetição ou um vale para fazer compras em um mercado. Quando a dose era alta, eles preferiam continuar fumando, mas conseguiam conter a fissura pela repetição diante de uma dose baixa e escolher o vale. Esses achados vão ao encontro das conclusões do neurocientista Bruce Alexander, cujo célebre estudo conhecido como o Parque dos Ratos foi uma resposta a um conceito sobre vício aceito até hoje, de que drogas, por si só, são agentes viciantes. Bruce constatou a falta de estudos anteriores com ratos que chegaram a essa conclusão. Não havia qualquer alternativa a se drogar. Os ratos analisados eram presos em uma gaiola sem outros animais, sem brinquedos, sem qualquer entretenimento além do dispenser de água com heroína. E se os ratos tivessem alternativas, será que eles prefeririam a heroína? Com essa premissa foi construído o chamado Parque dos Ratos, uma gaiola enorme com paredes coloridas, cheia de brinquedos, chão forrado com serragem e, o mais importante, vários outros ratos, inclusive fêmeas férteis. Essa gaiola também continha um dispenser de água com heroína, mas em um ambiente repleto de estímulo sensorial e interação social, os ratos escolhiam se drogar apenas ocasionalmente, não desenvolvendo nenhum comportamento adicto. Para ser honesto, esse estudo apresentou falhas apontadas posteriormente. Bruce não fez um controle da reprodução dos ratos, nem descreveu o destino das ninhadas, se permaneceram na gaiola ou foram retiradas, o que faria diferença nos resultados. Extrapolou o resultado de uma droga para todas as outras, e principalmente equiparou ratos a humanos. Mas mesmo com essas falhas, esse estudo representou uma quebra de paradigma que ensejou os corajosos estudos do Dr. Carl Hart com voluntários humanos. Nem sempre é necessário levar pessoas ao laboratório para estudar o vício. Às vezes, o melhor a fazer é observá-las em suas próprias vidas. Na mesma época do estudo do Parque dos Ratos, milhares de soldados que enfrentaram o vício em heroína durante a Guerra do Vietnã voltaram para casa. A temida invasão zumbi dos ex-soldados viciados não aconteceu. Eles abandonaram o vício assim que voltaram a conviver com suas famílias, tendo saído daquele inferno diante do qual ficar chapado era um consolo. Como diz o Dr. Hart, existe alguma racionalidade em decidir pelo torpor quando o mundo em que se vive sóbrio é insuportável. Observando pessoas quase atuais, uma pesquisa conduzida em 2017 pelo cientista de dados Logan Friedman, com 1.057 voluntários em todos os 50 estados americanos, constatou que o típico usuário de drogas daquele país mantém hábitos até mais saudáveis do que a média, dormindo de 7 a 10 horas por noite e preferindo ovos a bacon no café da manhã. Os valores gastos para sustentar o vício variavam de 17 a 35 dólares por dia, o equivalente a 2 maços de cigarro na época. Ou seja, o usuário de drogas ilícitas gasta
tanto quanto o dependente químico cidadão de bem. Quanto à empregabilidade, os dados variam de acordo com a categorização das drogas. Entre os usuários de opiáceos, 56% deles estavam desempregados. Do outro lado do espectro estavam os usuários das drogas da produtividade. 91,14% dos usuários de cocaína e 91,43% dos usuários de anfetaminas trabalhavam. Entre todos os usuários empregados, a maioria trabalhava com vendas ou gerência. Engenharia era a profissão da maioria dos que preferiam êxtase. E o mais surpreendente, 60% dos usuários de cocaína usavam no trabalho, sem levantar suspeitas. Friedman relata que, como os questionários eram anônimos, passou a desconfiar até de seus colegas. Uma revisão de literatura do professor Paul Hayes, no Reino Unido, chegou a resultados semelhantes. Segundo suas palavras, a maioria dos usuários de drogas são pessoas inteligentes, profissionalmente aptas, dotadas de recursos, redes de apoio e famílias amorosas. Tudo isso as capacita a gerenciar os riscos decorrentes de seu hábito, evitando as drogas mais perigosas e mantendo sua frequência e escala de uso para reduzir o risco e aumentar o prazer. Crucialmente, eles terão acesso a um suporte de família e amigos assim que começarem a desenvolver problemas e a uma perspectiva realista de um emprego, uma casa e um papel na sociedade para se focarem e sustentar sua motivação para voltar aos trilhos. O vício, diferentemente do mero uso, é concentrado nas comunidades pobres e, dentre delas, entre os indivíduos mais vulneráveis. Comparados ao resto da população, viciados em heroína e crack são homens, proletários, com histórico criminal, pouca educação, pouco ou nenhum histórico de emprego, beneficiários de programas sociais, suscetíveis a doenças mentais e cada vez mais acima dos 40 anos, com a saúde física em declínio. Uma poderosa narrativa cultural focada no poder das drogas ilícitas de destruir vidas outrora estáveis e felizes domina nossa mídia e nosso discurso político, além de moldar as respostas políticas. O uso de drogas é considerado uma espiral fora de controle, destruindo a capacidade do indivíduo de ganhar a vida ou cuidar dos filhos, transformando cidadãos honestos e produtivos, independentes do Estado ou criminosos. Fim da citação. Um usuário típico de drogas, com uma vida estável e várias fontes de satisfação, não trocaria seu emprego, seus relacionamentos e seus hábitos por um barato constante. No próprio estudo do Parque dos Ratos, levantou-se a hipótese de que os ratos limitavam seu uso de heroína porque o torpor prejudicaria sua capacidade de interação social. Por outro lado, pessoas miseráveis têm algo a ganhar no curto prazo, fugindo da sobriedade. Os verdadeiros especialistas no assunto apontam essa inversão de causa e consequência. O vício não causa a miséria, as pessoas se viciam por serem miseráveis. Há de se ressaltar também o quanto a proibição piora o problema que cinicamente alega combater. A ilegalidade cria o problema logístico do transporte furtivo, que resulta no aumento da potência das drogas. O que é mais fácil de transportar? Um barril de cerveja ou uma garrafa de absinto? Um tijolo de cocaína ou uma pedra de crack? Aliás, o crack é uma consequência da proibição, surgida dessa necessidade de criar uma droga de baixo custo sem perda de poder viciante. Provavelmente seria uma droga rejeitada em um livre mercado, por sua curta duração e seus abundantes efeitos colaterais. A ilegalidade faz com que o desdém do fornecedor pelo bem-estar do consumidor se mantenha impune. Afinal de contas, um usuário de crack não pode recorrer ao Reclame Aqui. Falando em crack, o Dr. Hart aponta em seus livros que a maioria dos usuários são brancos, embora a maioria das pessoas presas por porte sejam negras. Entre esses brancos, contava-se o finado ex-prefeito de Toronto, Rob Ford, que foi flagrado consumindo. Se ele já fumava antes, isso não o impediu de exercer suas funções de prefeito, se é que elas tinham alguma importância. Seu afastamento do cargo se deveu mais ao escândalo do que a uma suposta incapacidade cognitiva. Bem, pelo menos ele assumiu. Gostaríamos que alguns políticos brasileiros sabidamente usuários de cocaína tivessem a mesma dignidade. Por fim, a quem mandou levar para casa os dependentes químicos da Cracolândia? Vocês querem que mais pessoas sofram com as drogas ou querem resolver o problema? Não desejamos o sofrimento de um vício, qualquer que seja, para ninguém, mas admitimos que se pode viver bem com o uso ocasional, assim como a maioria dos brasileiros, usuários contumazes de álcool e pessoas perfeitamente funcionais. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!